Agora essas coisas são complicadas porque eu também fico pensando, só quem está à frente, vivendo o dia a dia do grupo, consegue avaliar. Sim. Eu me lembro da Copa de 2002, que o Brasil inteiro xingou o Filipão porque não levou o Romário. E se tivesse levado o Romário, que era Talvez não ia ser campeão. talvez não fosse campeão. Exatamente. Entendeu? Eu ficava muito indignado porque o Edmundo não tinha espaço na seleção brasileira e para mim o Edmundo era melhor que os outros jogadores, entendeu? Que a maioria que estava lá. Você falou que o Edmundo é o melhor jogador que você viu no Palmeiras, maior que... É o melhor que eu vi no Palmeiras. Ou que você já viu jogar na vida. Então, uma época eu até achava, quer dizer, na vida não, porque eu vi, em parte, né? Eu era criança, mas vi o Maradona jogar. Aham. Então, assim, eu tinha lá 10 anos de idade, eu vi o Maradona, né, jogar. Zico, entendeu? Vi esses caras. Agora, o Edmundo, naquele time de 93, 94, era a figura dominante. Bem acima do Rivaldo. Uhum. Jogava muito mais bola que o Rivaldo. Mais que o Evair também. Mais que o Evair. Que o Evair era outra característica, era um grande centroavante. Sempre foi. Sim. Assim, o cara não parecia, mas era um cara muito habilidoso. Aham. Um cara habilidoso, que sabia jogar com a bola no chão também. Entendeu? Não só bola aérea, sabia passar. Era um cara muito bom. Agora, o Edmundo era a figura dominante daquele time. E o que mais te fascinava no Edmundo era só o futebol ou o comportamento dele um tanto quanto explosivo também te fascinava? Eu gostava. Ajudava a compor essa idolatria? Eu gostava. De certa assim, forma. Eu gostava. Assim, eu lembro de um jogo do Palmeiras com o São Paulo, que virou uma briga generalizada, Nossa. que o Edmundo acertou o André, que era o lateral esquerdo do São Paulo. Aham. Ele tomou uma falta, ele partiu pra cima, ele deu um soco e aí entrou todo mundo na briga. Aí tinha um zagueiro do Palmeiras que era o Tonhão, era reserva. Aí o Tonhão protegeu ele. Mas foi uma confusão. A gente gostava. Tanto é que a torcida deu o apelido pra ele de animal. Eu vi Sim. ele jogar muitas vezes, assistir ao vivo, entendeu? Inclusive, quando ele fala que é o gol mais bonito que ele fez na carreira, que foi aqui em Araraquara, contra a Ferroviária. O jogo tava 0 a 0. Essa dele. O jogo tava 0 a 0, ele driblou assim e tal, os 3 caras, mais ou menos da intermediária pra frente, e mandou por cobertura, entendeu? Uma jogada do nada, sabe? Aham. Num jogo que tava difícil. Então, eu vi ele jogar muitas vezes. E o fato dele ter jogado no Corinthians... Não, isso aí eu não me chateio com essas coisas, porque... Enfim, isso é a regra do jogo. Talvez seria melhor que se não fosse, mas é a regra do jogo. Eu não... É um grande jogador, eu tento ser racional com essas coisas, entendeu? Aham. E ele foi pro Corinthians porque o Corinthians deu oportunidade. Ele tinha acabado de passar por uma situação complicada, de um acidente, que teve pessoas que morreram, né? Sim. Então o Palmeiras também não... Ele tinha ido pro Flamengo, o Palmeiras também não... Ninguém abriu a porta, o Corinthians abriu. Então, não vou condená-lo por conta disso, pelo que ele fez pelo Palmeiras. Não quer dizer, não é condená-lo ou absolvê-lo, mas Sim, não vou apagar o que ele fez pelo Palmeiras. Aham. Mas ele é o melhor que você viu, mas ele é o teu maior ídolo pelo Palmeiras? Que teve ali, ó, Ademir da Guia, o Marcos, enfim. Esses eu não vi jogar. Jorge Valdívia. Do Palmeiras é meu maior ídolo. O Ademir, É? ou Não, o Edmundo. O Edmundo mesmo? O Edmundo, sem dúvida. O Edmundo. Eu gostava do Veloso também, do goleiro, do Marcos. E teve muitos outros grandes jogadores, mas o jogador que eu mais gostava de ver jogar era o Edmundo. Se Que eu ele mais tivesse gostei. sido titular naquela Copa de 98 contra a França, hein? Pois é, ele ali estava muito nervoso. Era um jogador que no Palmeiras mesmo, quando ele veio do Vasco, ele jogou uns 3, 4 jogos mal, desesperado, sabe? É um cara inseguro, entendeu? Aham. O Edmundo era um cara muito inseguro. Mas depois que ele se soltava, aí ele ia bem. Naquele jogo contra a França que ele entrou depois, ele entrou muito mal. Conseguia dominar uma bola, entrou muito mal. Então, é um cara que demorava para engrenar, entendeu? Por conta de questões aí de temperamento mesmo, sabe? De instabilidade, de insegurança. E ele só saiu do Palmeiras em 2007 porque o Luxemburgo voltou. E ele e o Luxemburgo a gente sabe que Brigaram na vida. tem alguns entreveros aí. A gente não conseguiu ver mais o Edmundo no Palmeiras. Exatamente. Mas e aí ele já estava em outra fase. Ele já tava em outra... Mais calmo, né, também. Apesar que em 97 ele jogou ainda muita bola pelo Vasco. Contra o Palmeiras também, Contra o né? Palmeiras, ele foi um grande jogador. Foi o melhor que eu vi. Eu, né, assim, vi jogar no Palmeiras, foi o maior jogador que eu vi dentro do Palmeiras. Eu vi o Roberto Carlos jogar muitas vezes, foi um grande jogador. Melhor lateral esquerdo que eu já vi foi o Roberto Carlos. É, não isso só no aí, Palmeiras. hors concurso, né?
Agora, o Edmundo foi o melhor jogador do Palmeiras que eu já vi jogar. Caramba, pra quem viu tanto craque, pra quem viu tanta gente, eu acho que isso pra mim é uma informação impactante. Mas eu gosto muito do Edmundo também, eu sempre falo que é um dos meus maiores ídolos, velho. É o Edmundo também, acho que tá talvez no top 5 ali. Tá o Edmundo, com certeza. Que jogou no Corinthians. O Valdívia jogou muita bola, mas... E a gente viu os dois juntos, Valdívia e Edmundo, em 2006 e 2007. Vimos os dois juntos. O Edmundo foi outra coisa, viu? O Edmundo era pra ter sido, se não fosse o temperamento, um cara do nível do Ronaldo Fenômeno, desse tamanho, do Ronaldo Gaúcho, entendeu? Sim. O Valdívia tá em outro lugar. Ele podia ter feito uma carreira mais na Europa também, o Edmundo, né? Ele voltou que era uma época cedo, que a gente até falou, que não ia tanto, não ficava tanto na Europa, né? Sim. Ele teve uma passagem lá na Itália, mas logo voltou. Ele tava bem lá, a torcida tava gostando mais dele do que do Batistuta. Verdade. E aí ele da Fiorentina, né? Só que ele largou tudo pra vir pro Carnaval, entendeu? Era uma outra época. O Neymar era melhor do mundo lá em Barcelona, veio aqui meteu o louco, Flamengo, quis voltar. E quis voltar pro Flamengo, entendeu? Isso daí é impensável hoje, né? Pensa o Neymar largando tudo no Barcelona. Quero voltar pro Santos porque eu prefiro a vida na praia de Santos. Pois isso é uma loucura, hoje é impensável. É impensável. O Romário fez isso mesmo. Era o melhor jogador do mundo, veio pro Flamengo. E jogou muito no Campeonato Brasileiro, que não é fácil jogar aqui não. Viu? Não é fácil. Não é. O Edmundo teve um Mundial que foi feito lá no Rio de Janeiro. Ele estava jogando pelo Vasco. O drible que ele deu no cara, naquele zagueiro no Stan, ali, né? no Stan, né? Tá procurando do Manchester. até hoje. Que lá foi um golaço, hein? Um golaço. Esse cara aí foi um cara muito diferenciado. Muito diferenciado. Ninguém marcava ele, entendeu? Então, ele no auge. Ele tava no auge ainda, o Edmundo, em 2000, né? Tava no acho auge. que em 98 falaram que ele era pra ter sido o melhor do mundo se ele não jogasse no Brasil aqui, né? Ele, no Vasco foi o melhor do mundo, assim, né? Quem viveu bem a época fala isso, que ele arrebentou ali, né? E aí ele acabou sendo reserva do Ronaldo naquela Copa lá, que ele quase joga a final, né? Quase que até a confusão, né? Ele quase joga a final. Talvez se ele jogasse a final, o Brasil poderia ter ganhado da França, eu acho, ali em 98. Mas ele tava ali, ele tinha entrado num jogo, ele tinha entrado mal, e eu já tinha acompanhado o início dele no Palmeiras, não foi bom o início dele. Ele veio muito afoito, entendeu? É depois que foi mostrando o futebol que ele tinha. Mas foi o maior, é assim que eu vi. Foi o jogador que eu mais gostei de assistir.